com muita alegria que nós convidamos o professor doutor Marco Antônio Torres. Ele possui graduação, mestrado e doutorado em psicologia pela UFMG, onde também realizou pós-doutorado em educação. Atualmente é professor do programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal de Ouro Preto. Também é associado da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação, a ANPED, e representa a mesma no Conselho Nacional dos Direitos de Pessoas LGBTQIA+, vinculado ao Ministério da Educação. Participou entre 2010 e 2011 do grupo de trabalho do Ministério da Educação para acompanhar a implantação do programa Brasil Sem Homofobia e o Plano Nacional de Promoção da Cidadania e dos Direitos Humanos LGBT. Foi frade capuchinho franciscano e professor nos cursos de Filosofia e Teologia do Instituto São Tomás de Aquino, em Belo Horizonte. Trabalhou como psicólogo pesquisador da Conferência dos Religiosos do Brasil, da Igreja Católica. Pesquisa nas áreas da educação e psicologia social. Pesquisa e publica acerca dos contextos educacionais, com ênfase nos temas educação e diferença, gênero, sexualidades, laicidade, direitos humanos, subjetividades e identidades políticas. Com vocês, professor Marco Antônio. Seja muito bem-vindo. Bom dia. Eu fico assim muito feliz de estar aqui em Valadares, que é uma cidade querida para mim. Eu até coloquei no meu Facebook que é uma cidade dos meus afetos. Eu tenho amigos aqui de 30 anos de amizade, tenho uma história com a cidade. Quando eu fui frade capuchinho, lá da paróquia de Santa Rita, o santuário lá em Santa Rita. Eu não morei aqui, mas eu era diretor das obras sociais em Minas. E na época que eu fui diretor, a gente tinha uma obra social lá que dava cursos profissionalizantes. Então a gente sempre estava lutando para isso, né? Eu fui 25 anos frade capuchinho, então assim, ontem eu estava lá com eles, fui lá visitar o pessoal, e sentado ali na beira do Rio Doce, né, lá no fundo da igreja tem uma margem do rio, com o frei que está morando lá, que é meu contemporâneo, a gente falava, né, das grandezas e misérias da nossa vida. E eu falava com ele assim, falei, pois é, mas Valadares sempre é um lugar que eu me sinto acolhido, sinto bem. E depois, como professor lá na Federal de Ouro Preto, e cheguei aqui por meio de Rusvane, também Sandra, que foram minhas alunas, e Rusvane que fez a articulação. Então, assim, só alarga o meu coração estar aqui, porque eu acho que vai consolidando, sabe? Então, eu gosto, eu acho Valadares uma cidade assim, que tem um lugar nos meus afetos, né? Uma história. E fico, então, muito feliz aí, e cumprimento aí toda a gestão municipal, né? Na pessoa do prefeito André Merlo, que um prefeito está presente num acontecimento desse, mostra a importância que ele dá à educação e ao trabalho de vocês no município. Ele é a parte da democracia representativa. Independente de quem vota ou não vota nele, nesse momento ele é o prefeito e ele tem a dignidade de estar aqui dignificando isso aqui, representando toda a cidade. Então, quando eu cumprimento o prefeito, nele eu estou cumprimentando toda a municipalidade. E também queria saudar, aí, de uma forma muito especial, a democracia participativa da nossa sociedade. Porque nós somos uma democracia representativa e participativa. E Maria das Graças, a Gracinha, na pessoa dela, eu cumprimento toda a sociedade civil organizada, porque um Conselho Municipal de Educação, ele, junto com a gestão representativa, ele consolida a democracia. Então, fico muito feliz de estar aqui numa cidade que tem um Conselho Municipal de Educação lutando para a democratização da educação. Isso é de um valor incrível, imenso. Então, assim, Gracinha, que o teu trabalho frutifique junto com o Rusvane, com os outros membros, e os outros movimentos sociais da cidade.
E gostaria, de um modo especial, cumprimentar vocês que estão aqui, que, num ato de generosidade, vão doar um pouco da audição e do tempo da vida de vocês. E, com certeza, eu não irei trazer novidades. Vou tentar acordar algumas sabedorias que vocês já têm no coração, com certeza. Relembrar alguns pontos. E talvez uma outra coisinha que eu possa complementar. Né? Eu sou, então, fui frade, né, franciscano, sou um cristão, um crente, sou um psicólogo, já trabalhei muito nessas periferias da vida, né, lá em Uberlândia, com as comunidades terapêuticas, articulado com todos os problemas que isso tem, a gente sabe como é difícil, né? Mas com os grupos evangélicos que trabalhavam comigo lá, com os grupos espíritas, pessoas também da matriz africana, de religiões africanas. Quer dizer, eu acredito que nós, quem tem alguma crença, na hora do pega para capar, a gente tem que se unir e trabalhar junto. Superar algumas diferenças e tentar caminhar juntos e juntas. Né? Então, assim, eu fico feliz de estar nesse momento aqui. Eu preparei aqui um material que eu vou compartilhar com vocês e eu vou fazer uma reflexão, trazer alguns pontos, porque é uma palestra, não é um curso. Algumas questões que eu trarei, eu deixarei referências. Os slides vão ficar depois disponíveis para quem quiser ter acesso às referências. E vou deixar uma indicação de um material, que é o material que foi lançado pelo Ministério da Educação agora em 2023, mas vou deixar também disponível a vocês, tá bom? E, para finalizar essa breve apresentação aqui, atualmente eu faço parte de um conselho da sociedade civil. Eu faço parte de um conselho federal. Tem os conselhos municipais, estaduais e os federais. Nós, conselheiros e conselheiras, nós temos assim o poder jurídico de interpelar a gestão. Eu faço parte de um conselho federal. Lá no conselho eu posso interpelar um ministro da República. E nós temos feito isso. Chamado alguns ministros e ministras para interpelarmos. Como um conselho municipal pode interpelar um secretário municipal. A gente tem poder jurídico. A gente pode até mandar prender se fizer coisa errada. A gente está ali para fiscalizar. Essa é a nossa função. E é uma função difícil, porque a gente tem que tomar cuidado. Porque também a gente não pode ser um lugar de sair, né, a doidivanas, querendo prender todo mundo. Não é assim. Mas nós temos uma responsabilidade por isso. E lá no conselho que eu faço parte, está ligado ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, o Silvio Almeida, e, atualmente, nós temos conduzido uma política instaurada pela Presidência da República, que é a promoção de cidadania e dos direitos das pessoas LGBTQIA+, que são lésbicas, travestis, transexuais, gays, bissexuais, queer, intersex, agêneros e outras identidades e não identidades, binárias, não binárias, que se constituem. Que é uma semântica das lutas sociais. Quem instaurou essa política é o presidente da República, eleito pela maioria, independente de quem votou ou não votou, ele instaura uma política e a gente tem que construir essa política. Construir essa política não significa criar mais celeumas, mas significa o desafio de conseguir, ainda que com dissenso, produzir e cuidar para que pessoas LGBTQI+, não se matem, não sejam colocadas para fora de casa ainda na adolescência. Nós temos um alto número de meninos e meninas que, aos 14 anos, são expulsas da família e um cafetão, uma cafetina, pega ela na rua para levar para prostituir. Nós temos mulheres trans, hoje com problemas renais, porque quando estavam nas nossas escolas não podia usar o banheiro para fazer xixi, e hoje tem problemas renais. Então, nós tentamos mediar essas formas de existência. Então, essa é a nossa função do conselho que eu faço parte. Então, assim, a partir desse lugar que eu falo com vocês, mas
Eu sou um mineiro, como a maioria de vocês, sou do sul de Minas, uma cidade chamada Andradas, pequenininha, não chega nem aos pés de Valadares, né? Valadares é um cidadão, né, gente? Uma cidade imensa. E é uma cidade, assim, a minha é pequenininha, assim, mas está lá nas montanhas, no sul de Minas, mas sou mineiro como a maioria que deve ser. E como a maioria de vocês, sou professor. Talvez de um lugar privilegiado, que eu sou um professor de universidade, de uma universidade pública. Eu tenho privilégios, infelizmente, que vocês não acessam. Então, eu falo de um lugar ainda do privilégio, de um homem branco, professor universitário, e aí eu sei que muitas coisas que eu falarei aqui, vou falar com muito respeito, com muito cuidado, mas eu falo de um lugar do privilégio, de um homem branco. Eu nunca vou saber o que uma mulher passa dentro de uma escola, porque eu sou um homem branco. Só vocês, mulheres, sabem fazer a cartografia dos direitos humanos de vocês na educação. Mas eu posso dialogar com isso. Então, é a partir desse momento que eu vou dialogar com vocês. Eu trouxe uma... Vamos ver se vai dar certo aqui. Deixa eu ver. Passou? Aqui para mim não passou o slide. Aqui não passou. Será que alguém... Está ligado o negócio aqui, deixa eu ver. É para apontar lá. Passou. Elisete, que nos aqueceram o coração com umas palavras tão maravilhosas aqui. Acho que a poesia realmente é um dos lugares mais privilegiados da nossa existência. Eu sempre penso que nós ocupamos, os nossos corpos ocupam múltiplos lugares na existência. E eu vou pedir também licença para falar em pé, porque o professor é terrível a gente sentar, né? Falar sentado. Mas a senhora quer a minha perna cansar, eu sento. E deixa eu fazer um controle do tempo aqui. Nós não combinamos muito, mas é para ter um controle mínimo do tempo aqui conosco. Ok. 9. Então é o seguinte. Quando eu estou falando de um corpo e de palavras, eu vou usar muito esses dois termos. O corpo que eu estou falando é o corpo existencial. É um corpo que vai além da pele. Qual que é o corpo que vai além da pele? E quando eu estou falando de palavras, eu não estou falando de um conjuntinho de letras, mas eu estou falando num botãozinho que liga a emoção da gente, que liga a razão da gente. Quando nós olhamos para essa figura que vocês veem, quais palavras que vêm na sua mente sobre o corpo que aparece ali? Cochicha, pode falar do lado aí, que palavra que você acha que vem aí na mente? Pode falar aí, que palavra que está vindo aí? Alguém fala aí para mim? Que palavra que apareceu por aí? Sabedoria. Eu vejo nesse corpo sabedoria. O que mais? Cultura. Experiência. Talento. Vaidade. Território. Dignidade. Isso, sofrimento, só uma mão, mas aquilo, uma mão não é uma mão, ela é um corpo inteiro no sentido existencial. Tem uma filósofa francesa chamada Simone Weil, ela diz que se você conseguir pegar um corpo pelo ponto de equilíbrio dele, esse corpo vem inteirinho para nós. Ela fala, é igual um cacho de uva. Se você tentar puxar um cacho de uva pelos grãozinhos, ele se arrebenta todo. Mas se você for no talinho do cachinho de uva e quebrar, vem o cacho inteiro na tua mão. O talinho do cacho de uva é o ponto de equilíbrio daquele corpo. E eu venho de uma região que tem muita uva. Quando eu era pequena, a gente ia apanhar uva lá no sul de Minas, né? A gente pegava os cachinhos, arrebentava tudo, sujava a roupa, manchava, apanhava da mãe, né? Que tinha feito bagunça. Até que a gente descobre que se você quebrasse, o talinho vinha
inteiro o cachinho de uva, aí você sentava lá e chupava o cacho inteiro à vontade. Você desfrutava. Pois é. Qual a palavra que com ela você consegue trazer o corpo para você ou segurar o teu próprio corpo sem se despedaçar? Isso é um exercício para a vida toda. Que a gente tem que descobrir o nosso ponto de equilíbrio. E as palavras nos ajudam muito a esse ponto de equilíbrio desse corpo existencial nosso. Então, quando alguém consegue ter um equilíbrio de segurar sem se despedaçar, consegue abraçar o outro sem despedaçar o outro, sem arrancar pedaço, isso chama-se dignidade humana. Isso é o centro dos direitos humanos. Amar sem despedaçar o outro. Amar sem despedaçar a si mesmo. E nós, no cotidiano, pela crueldade do trabalho, às vezes nós nos despedaçamos. Deixamos de fazer coisas que queremos e fazemos coisas que não queríamos fazer, né? Até São Paulo fala isso também, né? Lá nas cartas dele. Deixamos de fazer coisa. Falei que eu ia estudar mais, não estudo. Falei que eu ia deixar de brigar, não deixo, acabo brigando até mais. Como que é esse movimento nosso, né? Essa luta? E depois, eu sei que nesse começo aqui, eu queria fazer um exercício com vocês do ponto de equilíbrio de um corpo, até para o sangue circular e para as pernas melhorar aí, né? Porque já deve estar, a gente vai cansando um pouco. Então, se vocês me derem licença, eu vou fazer uma dinâmica, porque eu vi que ele já fez aqui no começo, não é uma dinâmica, é só um exercício de pegar o corpo do outro com equilíbrio. Tá bom? Eu vou explicar uma coisa para vocês que é da psicologia, do profundo, algumas coisas que às vezes a gente nem percebe. No dia a dia, um dos melhores abraços que a gente recebe é quando a gente nasce, que diz que é a maternagem. A maternagem pode ser feita por qualquer pessoa. Eu fiz estágio no Hospital das Clínicas, algumas mulheres não conseguiam fazer maternagem. Aí você tinha que ensinar. E maternagem é o quê? Você pega um bebê, com a mão aqui, a outra aqui, tome, vira, faz assim, né? O que é isso, gente? Pegar aqui e dar uns tapinhas assim nas costas, depois que comeu. O que é isso? Alguém falou aqui, é um abraço. Por isso que o abraço é uma palavra tão forte. Então eu vou pedir para a gente ficar de pé agora, escolha a mesma pessoa ou outra que estiver perto de você, faz como se você estivesse com cuidado, sentindo com delicadeza o corpo do outro, e um tapinha nas costas de leve, porque esse abraço é um abraço arquetípico da mãe, da infância. Isso, podemos assentar. Olha, eu estou tentando. Podemos assentar, voltar a energia. Isso. Entender, gente, que um abraço bem dado, ele não abraça só o nosso corpo físico. Ele abraça esse corpo existencial, emocional. Os direitos humanos, na perspectiva da cultura de paz, seria uma cultura desse abraço bem dado no outro. Agora, quando eu vou falar para vocês assim, academicamente dos direitos humanos, eu posso definir os direitos humanos como um conjunto de normas e leis. O ECA, por exemplo, é um instrumento de direitos humanos. Eu posso definir como tratados internacionais a Declaração Internacional dos Direitos Humanos. Eu posso definir aí direitos humanos como uma filosofia de vida dentro do pensamento, que tem uma história do pensamento que produziu os direitos humanos. E eu posso pensar também os direitos humanos como um modelo de governo. Então, quando nós falamos de direitos humanos, eu sei que isso para alguns pode ser até repetido, mas direitos humanos não é só lei,
não é só filosofia, não é só instrumento escrito. Direitos humanos é um conjunto imenso de palavras que tentam promover uma relação de abraço entre diferentes povos, diferentes etnias, diferentes formas de existência. Então, quando eu penso que os direitos humanos, eles também podem ser um conjunto de palavras, esses tratados, essas percepções, são palavras que vão grudando ao nosso corpo ao longo da existência. Um dia, se alguém falou assim para você, você é valadarense. Quem nasceu em Valadares tem essa palavra grudada no seu corpo existencial. Quando alguém bate no meu carro, é como se acertasse meu corpo existencial, né, gente? Se alguém pegar o meu celular, me dá até pânico, né? Entendeu? Porque assim, o nosso corpo se desdobra nos objetos cotidianos da vida. Quem é mãe ou é pai, ou quem tem uma pessoa amada na vida, se alguém atacar essa pessoa, é meu próprio corpo que é atacado. Então, quando uma palavra como valadarense é atacada, quem é valadarense sente no seu próprio corpo essa dor. E às vezes a autoestima nossa ruim, né? A gente fala, valadarense não presta. Eu sou valadarense, mas aqui ninguém presta. Tá ruim, gente. Tá ruim, sabe por quê? Porque está ofendendo a si e ao outro. Isso é um exercício. Fala, não, tem problema, gente. Tem até, olha, até na origem do universo, parece que teve um anjo que brigou com Deus e foi jogado para baixo, né? Você vê que nem lá tá fácil o negócio. Né? Lugar nenhum. Todo lugar tem que ter uma negociação, tem que ter ali um acerto. Não é fácil. Agora, não dá para a gente colar no corpo do outro e da outra palavras que vão destruindo o sujeito. Então, os direitos humanos, eles tentam produzir uma semântica que nos faça habitar o mundo com dignidade, com vontade de abraçar. Isso que talvez seja assim, o grande centro dos direitos humanos. E quando eu pergunto quais as palavras que cobrem os nossos corpos, só você pode saber. O apelido que você ganhou na escola, uma palavra rude que você recebeu do teu pai, da tua mãe, do teu irmão. Tem algumas palavras que colam em nós como se fosse super bonder. E algumas são tão difíceis de tirar de nós, tirar do nosso corpo. Então, quando, por exemplo, nós trouxemos um vocabulário, uma semântica da inclusão nos direitos humanos, eu começo a falar assim, olha, dizer assim, fulano está surdo, não escutou? É capacitismo isso. Eu falei muito isso na vida. Eu falei muitas vezes assim, está louco? O que você está fazendo? Capacitismo. Porque a gente usa para ofender alguém uma forma de existência. Olha que coisa. Imagina como essas palavras colam no corpo de uma pessoa com algum tipo de psicose. Está surda, não escutou? Como que essa palavra vai colar no corpo de uma pessoa surda? De uma forma que vai falar, você não vale, você é menos humano que nós. Por isso, dentro de uma gramática dos direitos humanos, nós vamos começando a pensar uma linguagem inclusiva. Eu dou aula lá na disciplina de inclusão e eu falo com as professoras em formação lá na pedagogia. Se você entrar na sala e falar que você tem 20 alunos regulares e 2 de inclusão, acabou a inclusão ali. Se você não entender que você tem 22 alunas dentro de uma sala de aula, e falar que 2 são de inclusão, acabou ali. Porque você segregou. Intelectualmente. Nós fazemos isso. Ai, fulano é tão bom, mas... Aí você dá uma segregada. Nós devemos... E aí fala, mas não tem jeito, tem gente que é chato mesmo. Gente, eu já fui chefe de departamento, coordenador de pós, os cargos de gestão na universidade, estou há 10 anos fazendo cargo de gestão. Tem gente que é difícil, que é diferente? Tem. Mas tem gente que fala assim, não, fulano é chato. Eu falo, não é chato, é uma pessoa diferente. Porque evita
de palavras, né, ruins. Aí teve um professor que ele é bem diferente, uma vez ele falou, não, Marco Antônio, eu sou chato mesmo. Eu falei, não, professor, eu sei que o senhor é chato mesmo, mas vamos falar diferente, que fica melhor? É só uma outra forma de ser chato, diferente. Não é melhor? Ele, então eu sou bem diferente mesmo, sabe? Mas assim, você cria uma semântica de inclusão e de respeito à diferença. E aí eu não vou perguntar, mas cada um aqui, cada uma, sabe o tanto que já sofreu e o tanto que ainda sofre, que algumas palavras, tantas palavras que você não consegue desgrudar do teu corpo existencial. Às vezes a gente leva uma vida inteira para descolar algumas palavras de nós. Por isso que a poesia, muitas vezes, ela parece falar de alguma coisa tão melhor que a vida, né? Tão mais bonita que a vida. Mas é isso, gente, a gente tem que falar de coisas melhores. Porque se for falar o que a gente está vivendo, fica no mesmo lugar. Então a gente tem que falar de coisas melhores para avançar. Os direitos humanos, quando ele começa em 48, ele era machista, eurocêntrico. E lá em 48, as mulheres não podiam ainda viajar sem um homem autorizar. Se você morasse no Brasil e quisesse ir para a Europa, na década de 50, um homem tinha que autorizar você sair e voltar. Na década de 50. Então, mas já tinha os direitos humanos declarados. Aí as mulheres falaram, espera aí, esses direitos humanos não estão ajudando muita gente, não. A gente quer viajar e voltar, homem nenhum precisa assinar o meu passaporte. Eu posso ir por mim e voltar por mim. Eu posso até pagar a minha viagem. E aí elas vão alargando os direitos humanos. Assim, também foram alargando... Deixa eu ver se passa. Então, esse alargamento dos direitos humanos, eles foram sendo produzidos, e da mesma medida que se alargavam os direitos humanos, foram alargando a própria democracia. Então, hoje, uma democracia é uma democracia em que tem rampa de acessibilidade. E aí, né, até agradecendo a Univale, que nos cede esse espaço, a gestão da Univale, por exemplo. A gente sabe que hoje a gente está num espaço que tem acessibilidade, é um espaço que acolhe, que abraça quem chega. A gente tem um auditório confortável para ficar, com ar-condicionado, com som bom, com luz boa. Isso é dignidade, isso a gente deveria ter em toda a educação pública, privada. Porque isso, dignidade humana é o quê? O que é a dignidade humana? Abraçar o outro. Alô? Então, a dignidade humana é abraçar o outro. Então, quando uma escola, você chega numa escola e as crianças não têm um banheiro digno, a escola não está abraçando ninguém. Quando a escola não consegue receber uma criança cadeirante, um jovem cadeirante, ela não está... Então, perdeu a dignidade. Então, a dignidade humana não é uma coisa do alto das nuvens. É essa capacidade de acolher a diferença. O Miguel Arroyo tem um livro que chama Outros Sujeitos e Outras Pedagogias. E os direitos humanos começou a dizer assim, olha, nós precisamos, não é dar voz ao outro, porque esse negócio assim, minha pesquisa vai dar voz para fulano. Ninguém dá voz para ninguém. Quem acha que dá voz para alguém é muito arrogante. Todo mundo tem a própria voz para falar. Todo mundo tem sua voz. Ninguém dá voz para ninguém. Eu não tenho autoridade para isso. Quem sou eu? Nem para os meus orientandos e orientandas eu dou voz. Eles têm a sua própria voz. Eu dialogo com essa voz. Eu escuto essa voz. Porque é essa voz que vai dizer se eu sou ético ou não. Porque dentro dos direitos humanos, a ética não é um autoatributo. Ninguém pode se atribuir ético ou ética. É o outro que diz se eu sou ético ou não. Eu só posso saber se eu sou ético com as mulheres o dia que as mulheres dizem, Marco Antônio, você tem nos respeitado. Então eu estou construindo uma ética com as mulheres. Para saber se eu sou ético, um dia que os meus estudantes lá, meus estudantes, as estudantes lá, falam, professor, que legal, o senhor dialoga com a gente, aí eu sei que eu estou sendo ético. A ética nos direitos humanos é a voz do outro, não é a minha própria voz. Isso é só vaidade. Eu sou ético, eu sou bom, é bom a gente ter o orgulho. Não é ruim a gente ter até uma certa... Mas diante do outro eu tenho que saber do outro. E hoje eu tenho muito orgulho.
Quando, por exemplo, o movimento de travestis do Brasil fala: professor, o senhor é um pesquisador amigo nosso. Quando elas fazem os encontros, as travestis, transexuais, muitas vezes elas não admitem pesquisadores, mas elas me chamam para estar junto. Porque elas falam: porque você nos escuta. E eu digo que quando eu fiz o doutorado, que eu trabalhei com as professoras travestis transexuais, eu fui lá para escutá-las e aprender com elas como é sobreviver naquela condição, para entender ali. Então eu falo, quando nós vamos pesquisar, a gente tem que ir numa eticidade. Então, por exemplo, não adianta eu, como católico, ou como umbandista, ou como do candomblé, ou como evangélico, vou querer conversar com outro a partir do meu ponto de vista só. Mas eu tenho que estar diante do outro como uma alteridade exigente. Ele exige que eu tenha generosidade em ouvir. Isso alarga meu vocabulário. E à medida que eu vou alargando o meu vocabulário, a psicologia diz que quando você alarga o seu vocabulário, você alarga a sua subjetividade, a sua capacidade de tocar o mundo em regiões que você não tocaria sem aquelas palavras. Então, a poesia, as religiões, as filosofias, a arte, elas nos dão linguagens e palavras para que a gente alargue a nossa subjetividade. Quando você vai numa exposição de arte, você vê linguagens diferentes e você passa a tocar o mundo em lugares que você não tocaria sem aquelas palavras. E o nosso corpo existencial é um mistério, ele é um segredo, às vezes, para nós mesmos. Não falo que às vezes a gente faz coisas que não quer fazer? É porque a nossa própria existência é um mistério. Para tocar nesse mistério que é a si mesmo, nós precisamos de algumas palavras, para nomear algumas coisas em nós, para dar nome. Então, quando os direitos humanos foram alargando, eles foram nos dando palavras. Uma palavra recente que apareceu hoje, hoje que eu digo historicamente, né? Uma palavra, por exemplo, significativa demais para as mulheres, é o feminicídio. A palavra feminicídio ajudou a gente a nomear um dos grandes monstros que habita as nossas famílias. A palavra racismo nos deu arma para lutar com uma forma violenta de morte e violência contra as pessoas. Mas a palavra também, negritude, afrodescendência, a palavra atletas paraolímpicos, vai alargando o mundo. Isso que é o alargamento dos direitos humanos. E aí os modos de existência, hoje na educação, tem muito modo de existência em disputa. Infelizmente, nós temos ainda medo das palavras. E vocês, eu que estou aí na educação, gente, hoje a gente fica com medo de certas palavras. Terrível. E aí eu vou deixar o meu estudante e a minha estudante discutir aquela palavra com um algoritmo da internet que vai capturar a subjetividade dele, vai fazer escravo, escrava de um sistema violento, e todos nós aqui, gente, o 99% de nós somos cyberdependentes. Nós dependemos de algoritmos hoje para viver. Algoritmos construídos por um mercado que às vezes rouba até a nossa alma. Eu de vez em quando eu fico assim agoniado sem a rede. Qual a senha do Wi-Fi? Talvez é a pergunta mais sedutora que tem hoje, alguém falar, a senha do Wi-Fi é? Você dá a vida pela senha do Wi-Fi às vezes, entendeu? E se sobe a senha do Wi-Fi, começa a dar um desespero na gente. Uma coisa, né? Que hoje, senha de Wi-Fi é uma forma de abraço. Com cuidado, porque nós somos cyberdependentes. Mas se eu não deixo essas palavras entrar na escola, os que constroem certos algoritmos perigosos vão capturar a subjetividade nossa e dos nossos estudantes. Por isso que a escola deveria ser o lugar para todas as palavras. E ali a gente vai discutir sobre elas. A educação seria o melhor lugar para a gente
moldar algumas palavras, mostrar o cuidado que temos que ter com outras palavras, e não banir a palavra e as palavras da educação. Eu acho que tem que fazer... tomara que não volte. A lei da inclusão, ela nos forneceu um conjunto de palavras que foi um abraço para as pessoas da neurodiversidade. É um abraço das pessoas com transtorno de espectro autista. Mas você fala, mas é tão difícil, não dá certo, a escola não tem recurso. Não tem mesmo. Porque a educação inclusiva não está pronta. E ela não é construída só com tecnologia. Ela é construída com uma capacidade de olhar e escutar o outro. As cenas que nós vimos esse final de semana, e eu acho que a maioria de nós viu, de pessoas agredindo pessoas com diferenças dentro de sala de aula, não é a nossa prática. Como que isso, às vezes, acerta todo o nosso corpo docente, de professor e professora. Todo professor e professora que viu aquela cena se arrepiou. Eu tenho uma colega que me ligou chorando e disse, Marco Antônio, não é possível que isso aconteceu. Mais uma vez nós estamos na mídia. Eu falei, amiga, mas nós fazemos coisas tão mais maravilhosas também. Eles estão querendo divulgar isso porque muitos têm inveja de nós. Porque nós estamos mais perto do coração das juventudes e até dos pequenininhos. Nós estamos abraçando o coraçãozinho deles de uma forma que muitos invejam. Muitos têm medo. Porque nós, como diz, já foi falado aqui, nós estamos há muito tempo com eles. Então, eles têm medo, às vezes, de nós, professores e professoras, porque tem criança que, às vezes, prefere estar com os professores do que em casa. Ou estar com os colegas de escola, porque na escola, às vezes, tem um acolhimento. Então, a lei da inclusão, ela não veio para tornar a nossa vida pior, mas ela veio para tornar a nossa vida mais ética. E aí, eu trouxe aqui uma citação da cartilha que foi produzida pelo MEC agora em 2023, ela está digital, eu posso passar depois o link para a Rusvane, para a Gracinha. Lá fala de princípios de segurança na escola, vários princípios, foi motivado por esses ataques, né, que têm acontecido. Mas eu trouxe só um, que é o número 10, que fala que uma das questões importantes para promover a segurança na escola é cuidar e abraçar as diferenças da inclusão. Isso é muito importante. Porque não é só cercar a escola com metralhadora, não é só pôr grade na escola, ainda que isso possa precisar. Mas é produzir alguma coisa que está relacionado ao outro se sentir seguro. E talvez segurança é uma das necessidades mais exigentes da nossa vida. Caminhando aqui já mais para os finalmentes, eu vou falar alguma coisa aqui com muito cuidado com vocês, porque pode gerar interpretação, né? Vocês conseguem ler o que está escrito, aquela frase de cima ali comigo? Vamos lá? Difícil, né? Eu trouxe essa frase o ano passado. Gente, eu vou falar um negócio aqui, tem que tomar cuidado, que não é soberba que eu vou falar aqui não, sabe? Eu economizei quase a vida inteira, porque desde pequenininho, eu cresci numa família muito tradicional, católica, tudo. Meu sonho era conhecer Jerusalém. Eu desde pequenininho rezava aquele salmo, Jerusalém é nossa mãe, né, aquela coisa. E sempre. Então eu não conheço Nova York, não conheço Paris, não conheço nada disso, gente. E talvez nem conheça, não tenho muito apego com isso. Mas eu queria conhecer Jerusalém. Era uma viagem que eu pensei a vida toda. Aí depois que eu passei dos 50, eu falei, gente, eu tenho que fazer, porque depois vai passando, a coluna não vai deixar, e vai ter... Eu queria ir no deserto lá do Moisés. Então eu arrumei tudo que tinha e fui para Jerusalém e fui para o Egito para passar ali.
E lá, eu encontrei com um pessoal do hebreu, né, do judeu, e a gente estava discutindo o Antigo Testamento, e ele estava falando assim que as bem-aventuranças foi mal traduzida na nossa Bíblia, que é do Novo Testamento. Eu falei, é? Porque eu fui lá no monte onde Jesus teria falado das bem-aventuranças, né? Fui lá com um grupo, aquela coisa, né, gente? As fantasias da gente, a gente tem as da gente, ou religião, ou fé, mas lá me tocou muito, eu lá no mundo das bem-aventuranças e tal. E ele falou assim, olha, quando Jesus esteve aqui, ele não falou bem, não era bem-aventurado, não. Eu falei, é? Nossa, já me deu até um mal-estar, assim. Falei, nossa, destruiu minha vida agora, né? Falei, mas o que foi, então? Aí ele estava explicando que no aramaico tem uma expressão, eu não lembro direito, que é anish ou aniesh. Quando ela foi traduzida pela Vulgata, que foi Jerônimo, né? Eu fui lá na caverna com o Jerônimo, também traduziu a Bíblia, entrei lá num buraco, lá fiquei lá pensando no Jerônimo, né? Traduzindo, né? Do aramaico para o latim, as escrituras. E ele traduziu errado, ele colocou um adjetivo, bem-aventurado, ele colocou beatitudo em latim. Mas o termo aniesh não quer dizer bem-aventurado no sentido que a gente entende. No aramaico antigo, aniesh significava em pé e em marcha. Eu falei, o quê? Ele falou, então, quando Jesus veio falar aqui, quem morava aqui era Pedro, que era Zelotes, né? Os Zelotes eram muito bravos, Pedro até corta a orelha lá de uma pessoa, Jesus fala, calma Pedro, para com isso, né? E aí, Pedro era bem... E os Zelotes eram um grupo muito... queria derrotar os romanos na espada mesmo. Ele falou assim, você acha que se Jesus tivesse falado assim para eles, fica quietinho, eles iam gostar? É que Jesus chegou para eles e falou assim, em pé e em marcha, vós que está passando fome. Você está chorando? Em pé e em marcha. Não sei o quê. Eu falei, não, me deu... Gente, eu arrepiei na hora. Me deu um negócio na cabeça. Ele falou, é isso. E eu pensei, é isso. Você está chorando, você está passando fome? Em pé e em marcha. Porque aí você vai ser bem-aventurado. Você está apanhando? Fica de pé e corre, porque senão você vai apanhar mais. Gente, eu falei, olha... Aí ele falou assim, porque nós, judeus, aprendemos com Javé, e o profeta Jesus, ele fala profeta, né? Tudo bem. Não falou para a gente, paz não é pasmaceira, não. Ele falou desse jeito comigo, ele falou, paz é até conflito, porque é em pé e marcha, mas sem matar o outro, sem destruir o outro. Mas é lutar, enfrentar. Gente, eu pensei em nós, educadores, a gente vive de pé e em marcha, né? E às vezes a gente dá um peso de consciência porque a gente falou umas palavras às vezes para a diretora, né? Diretor, não aguento mais, Rosvane, não vem com esse negócio de novo no meu lado, não. Às vezes você briga com a colega de matemática, às vezes você fala com a secretária de educação, não, a diretora Rosvane chega a secretária de educação, secretária, não vou fazer isso, não tem condição na minha escola, sabe? E às vezes a gente acha que esse conflito é ausência de paz. Não, isso não é ausência de paz, isso é a coragem da verdade. Isso é a coragem da verdade. O que não é paz é quando eu dou um murro na cara do outro, é quando eu faço uma fofoca, uma mentira e tento destruir a vida de outro. É quando eu cancelo o outro, é quando eu desejo a morte do outro, é quando eu não quero falar o nome do outro. Isso é ausência de paz. Mas conflito não. E aí eu, escutando esse amigo judeu lá no Monte das Bem-aventuranças, né? Depois nós fomos para o deserto do Sinai e tal, eu fiquei pensando assim, gente, foi tanta briga que teve ali do povo judeu, era tanta... São Paulo com São João brigaram também, né, no começo lá, porque João não queria que não judeus fossem cristãos, né? E Paulo queria que também todo mundo pudesse ser. Eu falei, gente, então paz não é ausência de conflito. Paz é ausência de violência. E conflito não é necessariamente violência. E debater, aí acho que a escola pública hoje, acho que a gente tem que pensar com quais palavras os direitos humanos e a inclusão têm sido
construído na educação, e é construir mesmo. Acho que a palavra é essa. Sabe? Alunos de inclusão, isso para mim não são palavras legais. E aí a gente tem a equidade, a igualdade, a diferença. A gente tem essas palavras regulando o debate. Eu acho que então a gente tem que ter assim, uma resiliência para aguentar a pressão, e nós estamos vivendo num momento de ataque à educação. Talvez o país nunca viu tantas crianças dentro da escola como atualmente. Organizações como a própria Undime, né? A Organização Nacional dos Secretários Estaduais de Educação, o Conselho dos Conselheiros Municipais de Educação. A gente está vivendo um momento em que a sociedade, as forças que temem, estão nos atacando muitas vezes, sem razão. Não somos ameaça para ninguém, nós da educação. Pelo contrário, né? Eu acho que a nossa luta é essa. E a escola e as palavras que produzem uma linguagem de direitos humanos. Eu vou trazer, então, aí, para finalizar, 2 conceitos. Ali tem a referência, que é Patricia Hill Collins, que é esse conceito de interseccionalidade, primeiro. Quando eu estou falando de interseccionalidade, eu estou falando que existem mulheres que são mulheres professoras, mas tem mulheres que são mulheres negras, tem mulheres que são mulheres brancas pobres. Eu nunca posso dizer que quando eu falo mulher, eu não estou referindo a todas as mulheres, porque entre as mulheridades, nós temos diferentes experiências existenciais. Nós temos mulheres que são mães, e temos mulheres que não são mães. Interseccionalidade é quando eu penso assim, que existe ali uma pertença étnico-racial, que existe uma questão de classe econômica, social, que existe ali muito mais que isso, existe às vezes uma culturalidade, uma afrodescendência, existe uma pessoa, uma mulher com deficiência. A interseccionalidade nos começou a dizer assim, não olhe para a pessoa e generalize, porque generalizar é o primeiro passo do preconceito. Todas as mulheres são, isso, eu simplifico a categoria mulher e falo, toda mulher tem uma ideia na cabeça, não precisa falar. E aí você fala, por isso são pior que os homens. Todo cadeirante, todo negro, todo gay, toda travesti, está vendo? Eu resumo, não existe isso, gente. E quem nos ensinou isso foi o feminismo negro, uma autora chamada Bell Hooks, e outras feministas históricas negras, elas começaram a mostrar que mulher não é uma categoria fechada. E aí a gente vai aprender, uma mulher artista, além de professora, né? Não é só... E, sabe, isso tudo vai nos exigindo desdobrar sobre os sujeitos e as formas de existência. E aqui... O outro termo, decolonialidade, é eu falar a partir da nossa terra. Quando eu vou meus orientandos, eu falo assim, me diz de onde você veio na tua pesquisa. Hoje na educação a gente fala, qual foi a tua história? Você está querendo pesquisar educação? Qual que é a tua história com a educação? Fala da tua terra, fala do teu chão também. E as pessoas que souberam falar bem do próprio chão, falaram bem do universo. Milton Nascimento, né? Ele falou só de Minas, mas ele encantou o mundo inteiro. A poesia, muitas vezes, ela fala da sua terra, mas ela traduz um sentimento que é universal. Então, essa capacidade nossa de falar, de agir localmente, ainda que a gente pense globalmente, isso é decolonialidade. Então, decolonialidade é a gente aterrar o nosso pensamento. Sabe? É colocar ali na terra, no chão. Isso é talvez assim, 2 palavras que hoje é muito importante, porque, por exemplo, um cadeirante que vive lá em Mariana, em Ouro Preto, não tem, é muito difícil. Gente, uma vez nós vamos pôr o corrimão numa escada, um guarda-corpo, o IFAM queria nos multar, porque é histórico lá e não podia pôr o corrimão. Aí o Ministério Público queria nos processar porque não tinha o corrimão.
Aí eu chamei o Ministério Público, o IPHAN, falei, vocês decidem, a gente põe corrimão ou não põe corrimão? Porque se a gente não põe, a gente é processado. Se a gente coloca, é processado também, né? Um dia nós fomos arrancar um pedaço de bambu que estava subindo e atrapalhava o pessoal de passar. Não pode, porque o IBAMA queria multar a gente por causa do bambu, porque o bambu é uma peça de extinção. Mas o bambu estava em cima da calçada histórica. Aí o IPHAN falou que se a gente não tirasse bambu, a gente ia ser processado. Aí então tem hora, gente, que esse mundo não é para os fracos. Entendeu? Tem hora que a gente quase desanima. E eu não estou falando que é fácil, né? Não estou querendo dizer assim, é fácil sim a gente lidar com a diferença. Não é, gente. É um exercício de paciência. E eu falo que a gente tem que, nessa hora, tem muita gente diferente nos debates, né? Bem diferente. E aí você tem que aguentar os diferentes também. E tem hora que o diferente é você. E você descobre que você é o diferente no debate, entendeu? Aí é maravilhoso, né? E indo para o final aqui, eu trouxe um trechinho de uma música, que é uma música que tem uma história, que eu queria, assim... Porque eu acho que quando nós falamos de direitos humanos, eu falei um aspecto teórico para vocês, mas falei um aspecto existencial, porque eu acho que algumas coisas que eu trouxe aqui não é sabedoria acadêmica. Eu aprendi isso fazendo missão no Vale de Jequitinhonha, trabalhando com os movimentos sociais, trabalhando com as mulheres da roça com que eu trabalhei, da roça. Agora a gente fala do campo, né? Mas na minha época a gente falava da roça. A minha família é da roça, eu já apanhei café, capinei muito café, capinei mandioca, capinei milho. Eu venho de uma família rural, a minha mãe apanhou algodão. É uma coisa terrível que era apanhar algodão, né? Machucava as mãos dela, mas eu venho dessa realidade. Então, eu tenho uma coisa que eu acredito que o conhecimento que está na universidade, ele não é só científico, ele é poético também, ele é filosófico e ele é existencial. E as lutas sociais do movimento, por exemplo, organizado dos trabalhadores em educação, produz sabedoria. O movimento étnico-racial produz sabedoria. O movimento que você faz no Abomi produz sabedoria, produz conhecimento. Todo esse conhecimento ele tem que estar na universidade. Porque se a universidade pegar só consciência, ela não vai para frente. Ela não tem mais lugar na história. A história hoje exige um saber holístico. Não holístico no sentido místico, mas holístico no sentido assim, todo mundo produz conhecimento. Todo mundo. Os artistas, eles produzem tanto conhecimento que às vezes, assim, numa crise de dor, eu vou escutar uma música para me consolar. Eu não vou ler um tratado de psicologia. Sabe, o dia que eu estou com uma dor de cotovelo terrível, eu escuto Maria Bethânia. Não dá para ler um tratado de psicologia para me resolver. Às vezes até bebendo, né, um chá, ou uma caipirinha com os amigos, né, com as amigas, naquilo que cada um acredita, é a forma, às vezes, de eu encontrar um abraço, encontrar a minha dignidade humana. Quando o Caetano Veloso escreveu, né, essa música, essa frase, existirmos, a que será que se destina? Qual que é o destino da minha vida? Ele escreveu essa música num contexto que eu acho um contexto assim de beleza ímpar. Um amigo dele, Torquato Neto, havia se matado. O suicídio é uma das coisas mais dilacerantes que a gente tem. E ele foi visitar o pai do Torquato Neto, o pai do cara que tinha se matado, para levar uma solidariedade para esse pai, Dr. Hélio, lá no Piauí. Quando o Caetano chegou lá para consolar, né, porque um pai e uma mãe perdeu um filho, né, gente? Só quem tem sabe, a gente não gosta nem de pensar sobre isso, né? E ele tinha perdido esse filho dessa forma. Ele chega para consolar o Dr. Hélio, era um médico. Dr. Hélio recebe Caetano, passa pelo jardim, pega uma rosa pequenininha, que está lá no Nordeste, dá a rosa para o Caetano Veloso e serve para o Caetano uma cajuína, que é uma bebida lá do Nordeste, muito docinha, de caju, né? O Caetano, na hora, ele fala, eu vim aqui consolar. De pé e em marcha, né? Foi lá consolar. Mas ele que foi consolado.
Ele foi consolado por aquele que mais sofria. E aí, ele vai dizer assim, né? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo, e como, se acaso assina, do menino infeliz não se nos ilumina, tampouco turva-se a lágrima nordestina, apenas aqui está difícil ler, apenas a matéria-vida era tão fina, e olhármos-nos intacta retina, a cajuína cristalina em Teresina. Ele descreve com palavras que talvez isso aqui é um abraço imenso que ele recebeu quando ele foi levar o consolo, né? A solidariedade, gente, é uma palavra-chave nos direitos humanos. É uma solidariedade civil com raízes judaico-cristãs, mas isso é solidariedade. Talvez a Caetano vai morrer e vai levar no coração esse copo de cajuína que ele tomou, essa rosa nordestina. E nunca vai esquecer como que essa matéria da vida é tão fina, tão frágil, né? Amanhã a gente já pode não estar aqui. Então, acho que nessa dimensão, e a frase no finalzinho aqui do último slide, tem um profeta da gentileza, que foi um cara que tinha uma transportadora e vendeu tudo e saía falando lá em São Paulo, gentileza gera gentileza. Então, talvez isso é a grande luta dos direitos humanos. Uma cultura de homens e mulheres lindos e lindas, que sejam gentis. E de vez em quando a gentileza faltar em mim, eu chego no outro e falo, desculpa pela minha falta de gentileza. Porque de vez em quando a gente dá umas bicudas, né, gente? De vez em quando a gente puxa o cabelo, dá uma mordida na veia artéria da pessoa. Mas a gente tem a capacidade de voltar e falar, olha, não foi legal, me desculpe. Então me desculpe também se eu falei alguma palavra que não cai bem no coração, não cai bem na vida de vocês. Porque também a Rosvane, fui perguntando para ela várias coisas do grupo, né? Para poder ter uma interlocução com vocês. Não é fácil, é um grupo muito grande, provavelmente muito heterogêneo. Então peço desculpas pelas palavras não gentis que eu vos falei. Mas espero que vocês tenham, ao escutar algumas das palavras, recordado das palavras que dão dignidade à tua vida. As palavras que te fizeram e te fazem melhor. E aí, durante esse caminho, né, da gentileza, eu comecei com lápis. Eu acho que nós, professores, temos astúcia suficiente, aí Michel dissertou, para a gente mudar esse cotidiano. Astúcia para nos livrarmos da palavra que nos mata e para colocar uma palavra melhor na nossa vida. Vocês podem depois ver, Michel dissertou, a arte do cotidiano. Eu não queria que as diretoras presentes, nem que as autoridades me escutassem agora, mas de vez em quando, gente, a gente fala assim, não dá para cumprir o plano. Não dá para terminar a matéria. Faltou conteúdo. Eu tenho que ter a astúcia, porque de vez em quando não dá. De vez em quando só nos resta um abraço. Nós saímos de um momento de pandemia que tudo ficou bagunçado. Às vezes nem o amor deu mais, né? Às vezes foi insuportável amar dentro de casa. Então, eu acho assim, a astúcia do cotidiano é saber que de vez em quando não dá. Isso eu acho que nós temos que exercer na educação o tempo todo. Senão a gente vai ter síndrome de burnout, né, ou burnout. A gente vai ter estresse de toda a ordem. E eu, gente, tenho 10 orientando de mestrado e doutorado. De vez em quando eu tenho que falar assim, perdão, porque eu não estou conseguindo orientar vocês, eu sumi, não dei conta do plano, não dei conta do projeto, é justificativo em projeto que você atrasou para entregar, é tudo isso, né? Mas ter astúcia para não achar que isso vale mais que a dignidade humana que eu carrego. Se apegue nas palavras que te fazem melhor,
E duvide de todos aqueles que acharem que você é pior que isso. Né? E acredite muito nas palavras que constroem a tua dignidade humana, a dignidade do outro e a dignidade da nossa coletividade. Então, eu fico muito feliz de partilhar isso com vocês. Desculpe o alongamento da fala, né? Mas se alguém perguntar para vocês o que é dignidade humana, você lembre do abraço. É acolher a diferença, mas sem arrancar os pedaços do corpo do outro, do corpo da outra. Né? Obrigado.